O ano é 2030. A inteligência artificial é mainstream. A computação quântica funciona na nuvem e seu clone digital pode lidar com sua próxima chamada de vídeo. Neste vídeo, exploraremos 20 tecnologias revolucionárias que podem remodelar completamente a vida como a conhecemos. 1. A inteligência artificial geral se tornou mainstream. A inteligência artificial geral, também conhecida como inteligência artificial geral, chegou oficialmente, e em muitos casos, ela raciocina melhor do que os humanos. É comum ver companheiros virtuais que parecem e agem como pessoas reais, exibidos em displays domésticos, dispositivos vestíveis ou projetados em espaços físicos. Essas AGIs mantêm conversas profundas, contam histórias, compartilham piadas e oferecem apoio emocional com um realismo impressionante. Muitas pessoas formam laços diários com eles, como amigos, tutores ou até terapeutas digitais. Em hospitais, as AGIs lideram avanços e curam doenças antes consideradas intocáveis. Condições genéticas raras são diagnosticadas rapidamente e novos tratamentos são desenvolvidos em dias, não décadas. A extensão da vida não é mais ficção científica. A AGS mapeia o envelhecimento em nível molecular, recomendando terapias personalizadas que retardam ou revertem danos. O entretenimento também se transforma. Em videogames, NPCs alimentados por AGI se comportam como pessoas reais. Com memórias, personalidades e objetivos, os jogadores formam relacionamentos duradouros com eles, criando histórias que se adaptam de maneira única a cada pessoa. Filmes interativos se tornam totalmente imersivos, com personagens AGI respondendo dinamicamente às escolhas do espectador. E emoções em toda a sociedade, os AGIs são conselheiros confiáveis, parceiros criativos e companheiros do dia a dia. Eles não apenas respondem, eles entendem que a vida se sente mais completa, mais interativa e profundamente pessoal. O mundo não apenas automatizou tarefas, ele ganhou mentes que aprimoram e expandem a experiência humana. Número 2. Cânceres. E outras doenças estão sendo curadas. O câncer não é mais a força imparável. Graças aos avançados sistemas médicos com inteligência artificial, a maioria dos cânceres são detectados precocemente, por vezes antes dos sintomas surgirem. Os pacientes recebem planos de tratamento personalizados, adaptados à sua composição genética única. Com a inteligência artificial, o que levava meses de tentativa e erro agora é elaborado em minutos, acontecendo quase instantaneamente. Com efeitos colaterais muito reduzidos e recuperação mais rápida, os hospitais parecem diferentes. Há menos medo e mais esperança. Médicos trabalham com assistentes de inteligência artificial que analisam bilhões de dados para encontrar as curas mais eficazes. Não apenas para o câncer, mas para o Alzheimer, Parkinson e doenças raras que antes não tinham respostas. Os tratamentos são precisos, não invasivos e, em alguns casos, preventivos. Pessoas em seus 40 e 50 anos passam por mapeamento de saúde de rotina, detectando possíveis doenças anos adiantado. Dispositivos inteligentes monitoram sinais vitais em casas e alertam médicos sobre problemas. Comunidades rurais e mal atendidas acessam tecnologia de salvamento através da telemedicina com inteligência artificial, globalizando a saúde de primeira linha. O medo da doença não desapareceu, mas não governa mais a vida. Em vez de esperar por problemas, as pessoas vivem sabendo que muitas das condições mais mortais do mundo agora não são apenas tratáveis, mas curáveis. Número 3. A computação quântica é oferecida como um serviço em nuvem. A computação quântica agora está disponível através da nuvem, e isso muda tudo. Qualquer pessoa com acesso à internet pode aproveitar o poder de processamento que antes parecia ficção científica. Startups usam isso para modelar novos materiais em horas em vez de anos, projetando baterias ultra-eficientes, plásticos biodegradáveis e cimento capturador de carbono. Agricultores podem executar simulações climáticas complexas para ajustar estratégias de cultivo por estação, até mesmo por semana. Em salas de aula, estudantes testam algoritmos quânticos usando tablets, realizando simulações antes restritas a laboratórios de universidades de ponta. Artistas e desenvolvedores de jogos usam inteligência artificial aprimorada por quântica para criar visuais impressionantes em mundos imersivos, que se adaptam em tempo real ao humor e às escolhas do jogador. Empresas financeiras contam com isso para modelar mercados globais com impressionante precisão, prevendo efeitos cascata de eventos antes que eles aconteçam.
Farmacêuticas simulam interações moleculares com alta precisão, acelerando curas para enxaquecas e distúrbios genéticos. Até mesmo o planejamento urbano é transformado. Governos usam computação quântica para modelar tráfego, redes de energia e sistemas de emergência, tornando as cidades mais seguras e eficientes. Não é necessário entender a física por trás da computação quântica. Elas apenas sabem que funciona. Parece a internet começando tudo de novo. Mas supercarregado, o impossível se torna rotina, enquanto a vida cotidiana funciona silenciosamente nas máquinas mais poderosas do mundo. Apenas um clique de distância. 4. Mísseis hipersônicos são comumente usados na maioria das principais forças militares. Mísseis hipersônicos agora são padrão nos arsenais da maioria das principais forças militares, e sua presença remodelou as estratégias de defesa globais. Essas armas viajam a mais de 5 vezes a velocidade do som, sendo praticamente impossíveis de interceptar. Em segundos, eles podem atingir alvos em continentes com extrema precisão. Essa velocidade exigiu uma reformulação completa dos sistemas de alerta, pois o radar tradicional não é rápido o suficiente. Nos centros de comando militar, prazos para decisões diminuíram de horas para minutos. As nações agora dependem da inteligência artificial para analisar instantaneamente as ameaças e recomendar respostas, reduzindo o tempo de reação humana para corresponder à velocidade hipersônica. Os sistemas de defesa de mísseis operam de forma autônoma, sempre em busca de sinais de um lançamento. A mudança vai além do campo de batalha. A tecnologia hipersônica transformou a maneira como os países se posicionam diplomaticamente. Em vez de acumular tropas, as potências projetam força com a presença silenciosa de plataformas de lançamento móveis e satélites de detecção orbital. O equilíbrio de poder é menos sobre quem tem mais e mais sobre quem detecta primeiro. A infraestrutura civil se adapta ao transporte subterrâneo e os bunkers de emergência nas principais cidades são projetados tendo em mente cenários de impacto hipersônico. Embora as armas adicionem tensão, elas também são estranhamente estabilizadoras. Ninguém ousa ser imprudente quando as consequências chegam em menos de 10 minutos. É uma nova era de estratégia rápida e cautela. Número 5. Filmes gerados por inteligência artificial, interativos e personalizáveis surgiram. Filmes gerados por inteligência artificial, interativos e personalizáveis agora são uma forma convencional de entretenimento. Os espectadores não apenas assistem às histórias, eles as moldam. No início de um filme, você escolhe o gênero, tom, personagens e até o cenário. Quer um romance de ficção científica ambientado na Tóquio do século XIX com uma trama secundária de mistério? A inteligência artificial cria em segundos, com visuais realistas, diálogos naturais e atuações emocionalmente ricas de atores digitais que parecem tão reais quanto os humanos. Conforme o filme é exibido, você toma decisões que alteram a trama em tempo real. Escolha se o herói perdoa uma traição ou busca vingança. E a história se ramifica instantaneamente, gerando novas cenas, diálogos e resultados na hora. O mesmo filme pode ser uma comédia leve ou um thriller trágico, dependendo do seu humor. Famílias criam noites de cinema compartilhadas, onde cada pessoa se reveza dirigindo a trama. Espectadores solitários mergulham em histórias pessoais, moldadas por suas preferências e emoções. Algumas pessoas até estrelam seus próprios filmes, com avatares digitais que se parecem e se movem como eles. Para os criadores, a fronteira entre o público e o diretor desapareceu. Todos se tornam parte do processo de contar histórias. O entretenimento não é mais tamanho único, é unicamente seu toda vez que você aperta o play. Número 6. Clones digitais agora fazem parte do cotidiano. Clones digitais agora são uma parte cotidiana da vida, remodelando como as pessoas trabalham, se conectam e até descansam. Essas réplicas alimentadas por inteligência artificial imitam vozes, personalidades e padrões de tomada de decisão com uma precisão impressionante. Profissionais ocupados os usam para participar de reuniões virtuais, responder e-mails e gerenciar agendas, realizando tarefas em tempo real, enquanto a pessoa real se concentra em assuntos mais importantes ou tira uma pausa. As famílias usam clones digitais para se manterem conectadas. Uma avó que mora no exterior mantém uma versão clone de si mesma na casa da filha, lendo histórias para dormir e conversando com os netos todas as noites. Professores usam seus clones para oferecer aulas particulares a centenas de alunos simultaneamente, com cada interação adaptada ao estilo e ritmo do aprendiz.
No entretenimento, as pessoas enviam seus duplos digitais para concertos imersivos, eventos sociais virtuais e até jogos multijogador, experimentando-os mais tarde como replays de memória. Celebridades e influenciadores licenciam clones para interagir com fãs ou promover conteúdo sem esgotamento. Algumas pessoas usam seus clones como diários digitais, capturando pensamentos e memórias para refletir mais tarde ou passar para as futuras gerações. A linha entre presença física e digital se tornou indistinta. Telefones digitais não são apenas ferramentas, são extensões da identidade. Em um mundo onde o tempo é precioso, esses eus virtuais ajudam as pessoas a viverem mais plenamente, mesmo quando não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Número 7. O primeiro supercomputador em escala zeta está operacional. O impacto deste supercomputador ultra-rápido está se espalhando por quase todos os campos, transformando a maneira como resolvemos problemas, analisamos dados e inovamos. Com a capacidade de realizar mais de 1 bilhão de bilhões de cálculos por segundo, ele resolve problemas antes considerados impossíveis em tempo real. Cientistas o utilizam para simular ecossistemas inteiros e organismos individuais, prevendo mudanças climáticas com precisão e ajudando nações a se prepararem para desastres naturais antes que aconteçam. Na medicina, o sistema de escala zeta modela o corpo humano no nível celular, testando simultaneamente milhares de interações medicamentosas. Novos tratamentos para câncer, doenças neurológicas e distúrbios genéticos são agora descobertos em semanas, em vez de anos. Hospitais globais se conectam a insights para soluções médicas personalizadas em tempo real. Engenheiros usam o supercomputador para projetar a próxima geração de aeronaves, veículos e sistemas de energia, simulando estresse, fluxo de ar e impacto ambiental com precisão microscópica. Na exploração espacial, ele mapeia anomalias gravitacionais e auxilia no planejamento de missões, apoiando até mesmo a tomada de decisões em tempo real para robôs exploradores. Em Marte e além, pesquisadores de inteligência artificial treinam vastas redes neurais em horas, em vez de meses, criando inteligências artificiais mais capazes e matizadas para a humanidade. Isso não é apenas mais poder de computação, é um salto na compreensão. A era da escala zeta começa com respostas para perguntas que só agora aprendemos a fazer. Número 8. Eletrônicos dobráveis são comuns. Eletrônicos dobráveis agora são uma parte normal do dia a dia, combinando perfeitamente flexibilidade com potência. Smartphones se desdobram em tablets, tablets se dobram em smartwatches e laptops enrolam como papel para caber no bolso de uma jaqueta. As pessoas usam um dispositivo único que se adapta às suas necessidades, seja para assistir filmes, escrever e-mails ou fazer videochamadas, tudo em uma tela dobrável e resistente. Nas escolas, os alunos usam notebooks dobráveis, que se abrem em estações de trabalho com duas telas para escrever, pesquisar e colaborar. Artistas desenham em telas digitais flexíveis que se enrolam nos pulsos quando não utilizadas. Passageiros leem notícias em e-inks dobráveis no trem e os guardam em carteiras compactas. Em casa, TVs dobráveis se expandem nas paredes para noites de cinema e depois viram molduras de fotos quando não utilizadas. As cozinhas têm superfícies inteligentes flexíveis que mostram receitas, temporizadores e agendas familiares, resistindo ao calor e derramamentos. Até a moda recebe uma atualização. As pessoas usam roupas com displays dobráveis, exibindo atualizações ao vivo, designs personalizados ou conjuntos combinando em movimento. A tecnologia dobrável não é apenas sobre telas, é sobre liberdade. Os dispositivos se adaptam a você, não o inverso. É viver de forma flexível no sentido mais literal e já está em todo lugar. Número 9. Próteses de inteligência artificial estão restaurando a visão e a mobilidade para milhões de pessoas. As próteses alimentadas por inteligência artificial estão agora restaurando a visão e a mobilidade para milhões, dando às pessoas habilidades que muitas vezes superam o que se pensava ser possível. Para aqueles que perderam membros, os braços e pernas protéticos de próxima geração respondem instantaneamente aos pensamentos. Eles se movem naturalmente, adaptam-se ao terreno em tempo real e fornecem feedback sensorial, permitindo aos usuários sentir texturas, pressão e temperaturas. Uma criança que perdeu uma perna agora corre, escala e dança com precisão. Um veterano que perdeu os braços segura uma caneca de café e sente seu calor.
Para deficientes visuais, olhos biônicos com inteligência artificial e óculos inteligentes interpretam o mundo em tempo real. Esses sistemas leem textos em voz alta, reconhecem rostos, identificam objetos e descrevem ambientes em tempo real. As pessoas navegam por ruas, leem livros e reconhecem sorrisos de entes queridos através de uma lente digital. Em residências e locais públicos, essas próteses se integram perfeitamente à infraestrutura inteligente. Elevadores se abrem quando usuários se aproximam, veículos ajustam controles automaticamente e ferramentas de trabalho se adaptam às necessidades individuais. Com membros de inteligência artificial, competem em níveis de elite, lutando não apenas por medalhas, mas por novas definições de potencial humano. Deficiência não indica limitação, mas um tipo distinto de possibilidade. A inteligência artificial não só ajuda as pessoas a recuperar o que perderam, mas também a descobrir novas possibilidades. Número 10. As pessoas estão usando a inteligência artificial para cometer uma ampla gama de crimes. A inteligência artificial agora é uma faca de dois gumes. Enquanto impulsiona a inovação, também se tornou uma poderosa ferramenta para o crime. As pessoas agora usam a inteligência artificial para criar clones de voz ultra-realistas e vídeos deepfake para se passar por membros da família, CEOs ou funcionários do governo. Ainda mais alarmante, avatares com inteligência artificial avançada podem realizar videochamadas em tempo real, respondendo de forma convincente e adaptando-se durante a conversa. Golpes que antes pareciam óbvios, agora são quase impossíveis de detectar. Uma única mensagem ou chamada pode levar alguém a transferir dinheiro ou fornecer informações sensíveis, tudo porque parece ser de alguém confiável. Os cybercriminosos usam a inteligência artificial para escrever malwares que se adaptam em tempo real, evitando os sistemas de segurança tradicionais. Alguns sistemas de inteligência artificial executam golpes autonomamente, criando sites falsos, disparando e-mails de phishing e lavando dinheiro via carteiras digitais sem intervenção humana. Notícias falsas criadas por inteligência artificial se espalham nas redes sociais, visando causar revolta ou influenciar a opinião das pessoas. Em cantos obscuros da web, ferramentas de inteligência artificial personalizadas são vendidas que podem invadir sistemas, decodificar senhas ou imitar dados biométricos. A aplicação da lei luta para acompanhar crimes impulsionados por inteligência artificial. Investigadores usam inteligência artificial para entendê-los. A forense digital virou uma corrida entre algoritmos bons e maliciosos. Apesar da inteligência artificial ética estar forte, a linha entre útil e prejudicial se torna mais fina a cada dia. Neste mundo, a confiança é conquistada e verificada a cada interação. Número 11. A internet quântica agora está totalmente operacional e está transformando a forma como o mundo se comunica. Diferente da internet tradicional, que envia dados como bits, a internet quântica transmite informações usando qubits, partículas que podem existir em vários estados ao mesmo tempo. Isso permite uma comunicação ultra segura e instantânea entre dispositivos, independentemente da distância. A invasão se torna praticamente impossível, pois qualquer tentativa de interceptar dados quânticos altera instantaneamente e alerta o usuário. Governos e corporações usam a internet quântica para comunicações sensíveis, mas seu alcance vai muito além da defesa e finanças. No dia a dia, as pessoas experimentam quase zero de latência em chamadas de vídeo globais. Jogadores jogam jogos multiplayer complexos em continentes sem atraso. Profissionais criativos colaboram em grandes projetos de design em tempo real, como se estivessem na mesma sala. Em hospitais, conexões quânticas permitem que médicos em um país guiem cirurgias robóticas em outro com precisão milimétrica e sem atraso. Cientistas compartilham e analisam conjuntos de dados massivos instantaneamente, acelerando avanços em campos como ciência do clima e genética. Até a educação parece transformada. Alunos participam de salas virtuais com tradução instantânea perfeita e testes criptografados quanticamente, garantindo total integridade. A internet quântica não é apenas uma versão mais rápida do que veio antes, é uma base completamente nova. A comunicação agora parece imediata, privada e ilimitada. 12. Órgãos humanos impressos em 3D estão prolongando a vida das pessoas. Órgãos humanos impressos em 3D agora estão salvando e prolongando vidas em grande escala.
Pacientes que antes ficavam em longas listas de espera para transplantes agora recebem novos órgãos impressos a partir de suas próprias células, eliminando a rejeição e a necessidade de imunossupressores vitalícios. Os hospitais têm laboratórios de impressão de órgãos, onde médicos inserem dados biométricos do paciente e, em dias, recebem um órgão funcional sob medida para transplante. Pessoas com doença hepática crônica, insuficiência cardíaca ou pulmões danificados não enfrentam mais a contagem regressiva sombria da falência de órgãos. Aos 60 anos, um homem recebe uma segunda chance com um coração cultivado em laboratório. Criança com raro defeito renal recebe rim compatível antes que o problema se torne uma ameaça à vida. A tecnologia vai além da substituição, ela melhora a qualidade de vida. Idosos escolhem prevenção, atualizações de órgãos, para manter a vitalidade e independência. Atletas lesionados recebem implantes personalizados de cartilagem e tecido, permitindo o retorno mais forte e rápido. Hospitais de pesquisa usam órgãos impressos em bioimpressão para testar novos medicamentos sem riscos a vidas humanas, acelerando avanços médicos. E em salas de aula, estudantes de medicina treinam em órgãos impressos realistas e funcionais, adquirindo experiência que antes levava anos para ser adquirida. O envelhecimento e a doença ainda existem, mas agora são enfrentados com esperança. A vida não apenas continua, ela melhora camada por camada impressa. Número 13. Todo o leito oceânico foi mapeado. Todo o leito oceânico está agora totalmente mapeado, revelando um mundo oculto que antes existia apenas em fragmentos. Fundo do mar, antes mais escuro que o espaço. Surgem detalhes impressionantes de cadeias de montanhas mais altas que os Alpes e cânions mais profundos que o Grand Canyon. E ecossistemas prosperando em lugares inimagináveis para a existência de vida. Essa descoberta transformou a ciência marinha, a pesquisa climática e até mesmo a geopolítica. As rotas de envio são mais seguras e eficientes com submarinos e embarcações autônomas navegando com precisão milimétrica. Os países usam mapas detalhados para analisar falhas submarinas. Melhorando a previsão de terremotos e tsunamis, as cidades costeiras agora têm avaliações precisas do risco de inundação. Remodelando como planejam a infraestrutura e respondem às mudanças climáticas. Biólogos marinhos exploram espécies nunca antes vistas, e habitats orientando novas proteções para ecossistemas vulneráveis. A arqueologia subaquática prospera com naufrágios e antigas rotas comerciais ocultas sob sedimentos. A pesca e a extração de recursos são redescobertos de forma mais sustentável, guiadas por dados em tempo real e mapas 3D do fundo do oceano que ajudam a evitar danos ecológicos. Até mesmo o turismo está evoluindo. Mergulhos virtuais permitem que as pessoas explorem trincheiras e recifes de casa, experimentando toda a majestade do fundo do mar sem se molhar. O que antes era a última fronteira da Terra, agora é um mundo dinâmico totalmente mapeado. Não mais oculto, mas enfim entendido. Número 14. Simulações de corpos humanos estão se tornando comuns. Simulações de corpos humanos agora são uma parte fundamental da vida cotidiana, revolucionando tudo, desde a saúde até a moda. Na pesquisa médica, os gêmeos digitais, réplicas detalhadas e responsivas de pessoas reais, estão acelerando avanços em um ritmo sem precedentes. Medicamentos e tratamentos podem ser testados em milhões de corpos virtuais simultaneamente, permitindo que os pesquisadores simulem doenças raras, explorem possíveis efeitos colaterais e avaliem resultados a longo prazo em dias, em vez de décadas. Tudo isso sem arriscar nenhuma vida humana. Esses modelos digitais podem crescer, envelhecer e responder como seus equivalentes do mundo real, dando aos cientistas uma ferramenta extraordinária para a descoberta. Está transformando a maneira como desenvolvemos medicamentos, projetamos tratamentos e entendemos o corpo humano. Médicos usam essas simulações para planejar cirurgias com precisão. Um médico agora pode realizar um procedimento virtualmente em um gêmeo digital do paciente, prevendo com precisão como seu corpo responderá. Complicações que antes surgiam durante a cirurgia, agora são antecipadas e resolvidas com antecedência.
Treinadores físicos e fisioterapeutas também se beneficiam. Eles usam simulações corporais em tempo real para monitorar movimento, postura e tensão muscular, permitindo que eles criem planos de exercícios personalizados que previnem lesões e aceleram a recuperação. Algumas pessoas recebem feedback personalizado apenas ficando de pé diante de um espelho inteligente em lojas de roupas. Provadores virtuais permitem que compradores experimentem roupas usando seus próprios modelos de corpo, com tamanhos medidos até o milímetro, quando as roupas são ajustadas digitalmente antes de serem costuradas. Atletas treinam com simulações que analisam o desempenho e fornecem feedback preciso para aperfeiçoar cada movimento. Viver com uma versão digital de si mesmo tornou-se não apenas normal, mas incrivelmente útil. Número 15. Pequenos reatores nucleares modulares. Estão sendo amplamente adotados. Pequenos reatores nucleares modulares, SMRs, estão agora fornecendo energia para cidades, vilas e comunidades remotas. Em todo o mundo, ao contrário das usinas nucleares tradicionais. Esses reatores compactos são construídos em fábrica, facilmente transportados e rapidamente instalados, trazendo energia limpa e confiável para lugares que antes dependiam de combustíveis fósseis ou que não tinham energia estável em regiões frias do norte. Os SMRs aquecem cidades inteiras no inverno, substituindo o diesel e reduzindo significativamente as emissões em ilhas tropicais, onde a energia dependia de importações caras de combustível. Esses reatores fornecem eletricidade constante para casas, escolas e sistemas de dessalinização, garantindo água potável. Áreas urbanas integram os SMRs nas redes, apoiando a demanda crescente de veículos elétricos, casas inteligentes e infraestrutura com inteligência artificial. Sua pequena pegada permite proximidade aos centros populacionais, reduzindo a perda de energia na transmissão e aumentando a resiliência da rede. Hospitais, data centers e centrais de resposta a emergências agora possuem SMRs próprios para energia ininterrupta. Zonas industriais também se beneficiam, com fábricas operando com eletricidade livre de carbono, cumprindo metas climáticas sem afetar a produtividade. Alguns países aliam SMRs a instalações de produção de hidrogênio, gerando combustível limpo para transporte e exportação. Com segurança integrada e ciclos de combustível longos, os SMRs tornaram a energia nuclear uma solução flexível e de baixo risco. A energia está mais limpa, inteligente, estável e acessível do que nunca. Número 16. Dispositivos portáteis de dessalinização solar fornecem água potável limpa. Dispositivos portáteis de dessalinização solar são agora amplamente utilizados, trazendo água potável limpa para lugares antes assolados por seca, poluição e infraestrutura precária. Esses dispositivos compactos, alimentados inteiramente pela luz solar, transformam água salgada ou fontes contaminadas em água potável fresca em poucas horas. Famílias em vilas costeiras remotas dependem deles diariamente, montando-os todas as manhãs e coletando litros de água segura à tarde. Acampadores, caminhantes e socorristas carregam esses dispositivos em mochilas, desdobrando-os como painéis solares quando necessário. Durante emergências após desastres naturais, as equipes de socorro não precisam mais aguardar por remessas de água engarrafada. Em vez disso, eles implantam centenas dessas unidades instantaneamente, restaurando o acesso local à água limpa. Nas favelas e regiões áridas, as comunidades as utilizam para depender menos de suprimentos de água caros e não confiáveis. Escolas em áreas com escassez de água mantêm unidades nos telhados para garantir que os alunos tenham hidratação segura o ano todo. Até mesmo pequenas fazendas as usam para hidratar culturas e gado sem esgotar as reservas de água doce. Os dispositivos não requerem combustível, filtros ou eletricidade, apenas sol e água do mar. A manutenção é mínima e a maioria das unidades dura por horas. Esta inovação redefiniu o que significa ter acesso à água limpa, dando a milhões não apenas saúde e segurança, mas também independência e dignidade. Número 17. A tecnologia de rede inteligente é difundida no mundo desenvolvido. A tecnologia de rede inteligente agora é uma parte central da vida cotidiana no mundo desenvolvido, transformando sistemas de eletricidade em redes inteligentes e responsivas. Casas, veículos, aparelhos e cidades inteiras se comunicam com a rede em tempo real, ajustando o uso de energia com base na demanda, clima e custo. Quando os painéis solares no seu telhado geram energia em excesso, a rede a redireciona para a casa de um vizinho ou a armazena em baterias comunitárias para uso futuro.
Em ondas de calor ou tempestades, as redes inteligentes prevêem picos e equilibram cargas automaticamente, evitando apagões. Os veículos elétricos atuam como transporte e armazenamento de energia, carregando quando a energia é barata e alimentando a rede elétrica de volta. Durante as horas de pico, os bairros compartilham energia localmente, criando micro-redes resilientes que funcionam de forma independente. Durante emergências, as concessionárias não fornecem apenas eletricidade. Associadas a residências, aplicativos exibem consumo energético em tempo real. Pegada de carbono e dicas de economia, famílias transformam a conservação em um jogo, ganhando recompensas por reduzir o consumo em horários de pico. Empresas operam com precisão, usando dados preditivos para otimizar maquinário e reduzir custos. Nas escolas, os alunos aprendem como a rede funciona monitorando os dados de energia de seus prédios em tempo real. Cidades, antes consumidoras passivas de energia, agora são ecossistemas dinâmicos, com fluxo bidirecional de energia. É uma conversa inteligente e adaptativa entre tudo que está conectado. 18. Dispositivos de tradução universal estão melhorando a comunicação. Dispositivos de tradução universal agora tornam a comunicação em tempo real sem esforço entre idiomas, transformando como as pessoas se conectam, viajam e fazem negócios. Seja embutido em fones de ouvido, óculos ou usado como clipes discretos, esses dispositivos traduzem instantaneamente a fala e o texto em 1 segundo, permitindo que as conversas fluam naturalmente, sem pausas ou mal-entendidos. Turistas exploram cidades estrangeiras sem barreira linguística. Eles pedem direções, fazem pedidos de comida de rua e conversam com os locais fluentemente. Nos ambientes de trabalho, equipes internacionais colaboram de forma integrada. Um designer em Tóquio apresenta ideias a um desenvolvedor em São Paulo sem que a barreira do idioma os atrapalhe. Nas salas de aula, alunos aprendem com professores de qualquer lugar do mundo. Crianças no Cairo assistem virtualmente a palestras de cientistas em Berlim, fazendo perguntas e recebendo respostas imediatas em seu idioma nativo. Em clínicas, os pacientes explicam os sintomas e os médicos atendem sem erros de tradução, essencial em emergências. Até interações sociais casuais parecem mais ricas. Amizades online se formam entre pessoas que não compartilham um idioma, e apps de namoro oferecem traduções em tempo real, facilitando relacionamentos internacionais. A língua já não é mais uma limitação, é uma ponte, tornada invisível pela tecnologia. Com tradutores universais, o mundo não apenas parece menor, mas também mais humano, mais conectado e mais aberto do que nunca. O sequestro de carbono é comumente usado em muitas nações. O sequestro agora é uma parte padrão da vida em muitos países, integrado à infraestrutura, indústria e até mesmo à agricultura. Grandes máquinas de captura direta de ar funcionam silenciosamente nos arredores das cidades, puxando monóxido de carbono, 2 da atmosfera, e o armazenando profundamente no subsolo ou convertendo-o em materiais como concreto e combustível. Essas instalações são tão comuns quanto usinas de energia e igualmente essenciais. Em áreas rurais, os agricultores usam técnicas de solo aprimoradas que absorvem naturalmente o carbono, transformando terras cultiváveis em sumidouros de carbono. As florestas são gerenciadas pela biodiversidade e potencial de armazenamento de carbono, com drones e inteligência artificial monitorando a saúde das árvores e a absorção do solo em tempo real. Os edifícios são construídos com materiais de carbono negativo, como tijolos feitos de monóxido de carbono, 2 capturado. Urbanistas projetam bairros para integrar áreas verdes que atraem e armazenam carbono, resfriam o ar e melhoram a saúde mental. Até os oceanos integram a solução. Nações costeiras implantam sistemas de captura de carbono marinho, fazendas de algas subaquáticas e unidades de mineralização que armazenam carbono em rochas do mar. Mercados globais de carbono prosperam, permitindo compensar as emissões. Transparentemente, não se trata mais apenas de reduzir a emissão de carbono. Trata-se de removê-lo ativamente. As mudanças climáticas não desapareceram, mas agora a humanidade as combate com ferramentas que transformam a poluição em possibilidade.
Número 20. Árvores artificiais estão produzindo ar limpo em muitas regiões. As árvores artificiais agora são uma visão comum em cidades, subúrbios e até desertos, silenciosamente puxando dióxido de carbono do ar e liberando oxigênio limpo. Essas torres elegantes e de alta tecnologia não apenas se misturam ao ambiente, elas o aprimoram. Presentes em parques, rodovias e topo de edifícios, elas trabalham incessantemente, filtrando a poluição e combatendo as mudanças climáticas. Em regiões industriais, florestas artificiais ao redor de fábricas capturam emissões antes de se dispersarem. Cidades antes sufocadas pelo smog agora desfrutam de ar fresco, com níveis de poluição caindo mais rápido que o previsto. Escolas e hospitais instalam versões menores nos telhados, criando bolhas de ar fresco que melhoram a saúde e a concentração. Comunidades artificiais utilizam árvores móveis com painéis solares para preservar a qualidade do ar durante secas e incêndios florestais. Nas áreas litorâneas, esses aparelhos auxiliam no equilíbrio da umidade, gerando microclimas mais estáveis para a agricultura e a vida. As crianças crescem sabendo que o ar limpo não é um luxo, mas um direito, apoiado pela inovação.